Boa noite, gente. Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Hoje mais uma live Inspire. Hoje com a Valéria, que é coach. Aguardar um pouco enquanto ela entra. Graças a Deus, mais uma semana vencida. Espero que o final de semana de todos vocês seja muito abençoado. De descanso ou não, mas que seja muito alegre, cheio de paz, tá? E obrigada por todos que estão me seguindo, por todas as pessoas que falaram comigo essa semana. É muito bom a gente poder trocar ideias, conversar. E para quem também quiser se inscrever, participar da live, entre em contato comigo. E a gente vai agendar um horário para a gente bater um papo, você contar um pouco da sua história e a gente divulgar seu trabalho aqui, tá bom? Eu aqui como artesã, como assistente virtual, mostrando um pouco das minhas experiências aqui do dia a dia, um pedacinho da minha vida, né? A gente vai mostrando. Tô aguardando a Valéria entrar. A gente marcou às 8. Eu chamei ela, vamos ver. Eu não conheço a Valéria é aqui do Instagram. E ela agendou e tudo. Oi, Valéria, ela entrou. Já vou te chamar. Boa noite, Valéria, tudo bem? Já vou te chamar. Oi! Boa noite. Prazer, tudo bem? Dá para me ouvir bem? Oi? Tá dando para me ouvir bem? Não, tá bem baixinho. Não, peraí. Melhorou? Agora melhorou. Tá. Agora sim, Valéria. Muito boa noite, é um prazer estar aqui hoje com você. E, assim, tá compartilhando o que eu puder colaborar com a vida das pessoas e pra gente bater um papo. Ah, muito legal. Também fiquei muito feliz que você tenha aceitado, né? Falar com a Maluca aqui, né? Porque às vezes eu entro em contato com as pessoas, aí a pessoa fala, ai, mas eu fico tímida porque eu não te conheço. Eu falei, não, imagina, mas a gente vai conversar, tranquilo. Fica tranquila, conta um pouco da sua história, da forma que você conseguir, porque a gente sabe que é difícil. Às vezes a pessoa ela não tem muito hábito, né, de fazer chamada de vídeo, essas coisas, então ela fica um pouco apreensiva. Mas é assim, gente, é normal. A gente vai conversando, vai ficar gravado aqui. Então, assim, é uma alegria mesmo quando a pessoa aceita. Te agradeço a confiança, tá? E a disposição, né, de deixar aí as suas coisas de lado para poder falar com a gente aqui. Ok. Vou me apresentar. Meu nome é Valéria Keiko Sakati. Eu sou filha amada de Deus. Me considero, inclusive, mimada, porque eu recebo muito mais, às vezes, do que meu potencial eu ainda que eu mereço. Eu sou mãe da Bruna e da Ágata, meus presentes, minhas bênçãos, que a cada dia mais eu percebo o quanto que elas me conectam de volta comigo mesma. E o quanto que eu cresci por tê-las na minha vida. Sou filha da Cristina e do Luiz e eu tenho 2 irmãos. Eu sou a filha do meio e eu entrei numa jornada de autoconhecimento porque eu acreditava que a minha filha mais velha precisaria desse conteúdo, ou ainda a empresa em que eu trabalho, que é uma empresa familiar, precisaria desse conteúdo. E nessa jornada eu descobri que quem mais precisava era eu. Que legal. Sim, desculpa. De tudo aquilo que eu fiz até hoje sobre performance humana, tem ferramentas e ferramentas que trazem resultado e que geram realmente conexão de você com outra pessoa. Muitas vezes nós pensamos assim, eu preciso fazer, ou seja, meu lado racional totalmente ativo. Eu preciso comer dessa forma, eu preciso acordar cedo, eu preciso ser produtiva, eu preciso prestar atenção no que eu estou falando, eu preciso olhar para a pessoa que eu estou falando, porque eu sou um ser humano e vivo de conexão. Mas, de repente,
A pessoa vem falar comigo, eu tô trabalhando, continuo trabalhando ali, baixo, abaixo, continuo, nem olho pra pessoa, não sei se ela tá bem, se ela não tá bem, com qual emoção que ela falou pra mim. E aí chega a hora de ir pra academia, ai, tô tão cansado, sabe que você pede uma coisa? Vou pedir um cheeseburger e vou assistir Netflix. Então, assim, meu lado racional, ele é muito potente, inclusive para me cobrar. Ai, ó, falou que ia fazer dieta, tá lá comendo lanches, tudo. Então, aí Sim. começam essas vozes. Por quê? Porque o meu lado racional sabe o que fazia. Mas e o meu emocional? Ele tem agido de acordo? Ele tem trazido benefícios e ganhos para mim? Como eu tenho interagido comigo e com o outro? Porque muitas vezes não é sobre estar certo. É sobre, às vezes, entender que nem sempre ter razão é a melhor escolha. Às vezes é melhor ser feliz. Verdade. É verdade. Nossa, que legal. Então, e aí, nesse momento, assim, você trabalha essa parte do coach, como você faz? Você faz atendimentos particulares, online? Como que funciona, Valéria? Eu sou Master Coach, estou montando uma turma para começar no máximo em meados de outubro, segunda quinzena de outubro, que vai tratar justamente sobre isso, autoconhecimento, autorresponsabilidade, porque eu tendo autoconhecimento, sabendo quem eu sou, quem é o outro, como conseguir melhores resultados para ambos, jogar no ganha-ganha, eu vou para autorresponsabilidade, ou seja, quem está no leme da minha vida, sou eu ou é o outro? Sim. Eu estou me vitimizando, achando que o governo, que a sociedade, que a escola, que a prefeitura, que meu pai é culpado, ou eu estou realmente me autorresponsabilizando por aquilo que cabe a mim e o que eu vou fazer se nada mudar? E a partir disso eu consigo ter foco. Por quê? Porque eu já me conheço, já sou autorresponsável, então vou partir para o foco e ter então uma estratégia que pode impulsionar a minha vida. E muito do que eu não tenho hoje é porque eu não tive a ferramenta certa ou não tomei a decisão de realmente fazer. Eu fico lá, eu Isso. quero ser... Se você perguntar assim, quem quer ser multimilionário? Todo mundo vai levantar a mão. E agora, quem quer pagar o Sim. preço? Aí todo mundo, oi, preço? Que preço? Achei que era só sucesso, assim, do nada, aconteceu, caraca! Achei que era só querer, né? Era só pensar positivo, que aquilo ali ia acontecer, né? Esses dias eu estava até conversando sobre isso, né? Eu falei, é engraçado, porque quando a gente era criança, a gente achava assim, não sei se você era assim, mas eu era muito. Eu achava, você via assim nas novelas, nos filmes, né? O adulto, ele vai ter uma casa, vai ter um carro, e a gente acha na nossa mente infantil, né? Que a gente vai crescer e aquilo ali vai acontecer. E não é assim, né? Eu achava que, não, eu vou crescer e aí eu vou ter um carro, aí eu vou ter uma casa, aí eu vou ter um marido, vou ter filhos. E não é assim, né? São coisas que você constrói, né? Sim, você me falando isso, até escrevendo agora, porque todos nós, enquanto... deixa eu ver se dá para filmar. Peraí, deixa eu virar a câmera. Quem assistiu o vídeo depois fala assim, nossa, a menina louca, vira, fica tremendo, tá sem suporte. Não, fica sossegada. Eu também tô segurando aqui o celular. Ó, é uma pirâmide, tá? Para quem não sabe, é um triângulo. Não parece muito um triângulo isósceles, mas é um triângulo isósceles. É sobre ser, fazer e ter. Muitas vezes, nós somos educados a fazer. Então, você precisa fazer uma faculdade, você precisa fazer uma comunhão, você precisa fazer... Eu vou virar para mim de volta. Ai, cadê? Ai, calma. Ai, não foi. Aí, pronto. Então, nessa pirâmide, é a pirâmide do ser, fazer e ter, que é a minha crença de identidade, de capacidade de merecimento. Então, muitas vezes eu fui educada pelos meus pais, pelos meus professores, até por uma sociedade, por um inconsciente coletivo, de que eu preciso fazer. Fazer faculdade, fazer. Então, para depois, então, eu merecer ter filhos, ter casa, ter bens. E aí, depois que eu tenho tudo isso, aí sim eu posso ser. Só que acontece, eu fiz tanto durante toda a minha vida para ter tanto, às vezes nem usufruo do que eu tenho, que quando eu posso ser, eu já nem sei mais quem eu sou. Isso. É muito louco isso, né? Porque a gente tem todo um preço, que nem você falou, a gente paga um preço muito alto, né? Às vezes, justamente essa perda de identidade, né? É um preço que a gente pode pagar por essa questão de ir fazendo. A gente, não, vamos sair fazendo, vamos fazendo.
todo o conhecimento, mas não é assim. Se você sai sem foco, acaba que nessa jornada você acaba se cansando, acaba ficando, a coisa acaba se perdendo, né, no caminho, assim. Então, em algum momento você acaba esquecendo mesmo quem você é, qual que era o foco, né? O que realmente importava para você quando você começou nessa batalha, é verdade. Olha, você falando isso, quem estiver aqui assistindo, escreve para mim quem é você. Escreve aqui nos comentários. Como assim escreve quem é você? Escreve quem é você sem colocar o que você faz. Escreve quem é você sem colocar para quem você serve. Escreve quem é você sobre a sua identidade, quais são seus talentos, o que você faz e faz com maestria, aquilo que você faz e te preenche. Quem é você quando você não está sendo mãe, quando você não está sendo funcionária, quando você não está sendo empresário, quando você não está sendo um cargo ou uma função. Quem é você? Do que realmente você gosta. É verdade. A gente tem que pensar sobre isso e resgatar isso de vez em quando, né? Porque são muitas coisas. Hoje mesmo eu estava falando com uma moça e ela estava falando sobre isso. Ela falou, agora eu estou fazendo curso de teatro, mas eu não tenho tempo para continuar nisso. Então foi só um curso que eu fiz, mas eu vou parar. E aí eu falei, mas você gosta, né? Aí ela falou que gosta, que tá amando fazer a peça de teatro. E às vezes a gente vai assim, são vários caminhos que aparecem, né? E a gente vai indo, vai fazendo uma coisa, faz outra. Aí acontece uma coisa, a gente desiste de um e continua em frente. E só que assim, vai atropelando muitas vezes o que a gente pensou, a nossa meta, né? Então, isso é uma coisa muito importante, assim, porque a gente hoje em dia, eu acho que a gente pensa muita coisa ao mesmo tempo e acaba, tem hora, ficando até perdido, né? Sim. E, ó, tava aqui conversando com você e me veio muito forte para te presentear com uma análise para performance. Essa análise para performance, ela vai falar sobre o seu DISC, que são os fatores de dominância, influência, conformidade, estabilidade. Vai também falar do William Marston, vai também falar sobre o quanto você consegue captar, qual é a forma que você capta a informação, qual é a forma que você julga as informações e qual é a forma que você se recarrega, ou seja, extroversão, introversão, pensamento, sensação, intuição, e tudo isso junto também acoplado a quais são seus valores, aquelas chamas que movem você a se mover e que muitas vezes você não tem consciência de que quando você está fazendo algo que vai contra um valor, que isso vai te prejudicar. Como assim te prejudicar? Sim. Ela vai tirar a sua energia a ponto de você chegar a não agir, a ficar em inação. Então, eu quero te presentear. Depois você me chama de novo no WhatsApp pra gente conversar. Eu te mandar um link para preenchimento. Legal. E eu estava falando sobre tudo isso com você. E, assim, o quanto que realmente, às vezes, eu pego a minha régua e coloco no outro. O quanto que, às vezes, eu falo assim, isso foi bom para mim e eu quero, às vezes, imputar no outro. E não, a ação do outro não depende de mim. Por mais que eu tenha tido ganhos com ferramentas, com processos, não sou eu que vai decidir pelo outro. Porque às vezes a gente quer assim, é assim? Então, vou impor. Gente, por favor, se tiver algum empresário me assistindo assim, coloca amor nas minhas palavras. Porque enquanto empresa, a gente tem sim que ter uma cultura forte, tem que ter processos. E quem não quer continuar, não quer seguir, ok, tchau. Amor ao próximo, que vem o próximo que realmente vai contribuir e crescer junto. Porque tem muitas pessoas que querem ficar ali na zona de conforto, não quer fazer processo, não quer fazer metodologia, não quer fazer nada, não quer aprender, não quer nem, muitas vezes tá ali só pelo dinheiro. Então essas pessoas não servem. Não servem para me acompanhar, não servem para realmente estar numa empresa. E falando sobre isso, me veio o treinamento agora que vai acontecer na segunda-feira, dia 14/8, sobre o poder da ação, que é um best-seller do Paulo Vieira, que fala sobre uma metáfora da vida. Imagina, Sim. um rio passando no meio, onde eu tenho de um lado a escassez e do outro lado desse rio a abundância. Nessa margem da escassez, eu tenho pessoas que se vitimizam, pessoas que se sentem muito culpadas, pessoas que falam mal do governo, falam mal da família, falam mal dos filhos, falam mal do esposo e se vitimizam porque, coitadas, são vítimas da sociedade. Nesse mar da escassez, os empresários acreditam que se investir num funcionário, ele vai ser tão bom que ele vai largar a empresa. E os funcionários que trabalham nessas empresas, nesse mar da escassez, nesse lado da escassez, nessa margem, ele também acredita que para a empresa viver e crescer, que ele é explorado. De um outro lado, eu tenho a margem da abundância.
que é a terra onde eu sou abundante, onde eu me sinto vitorioso, próspero, em que quando eu cresço, as pessoas ao meu redor crescem. E eu, sendo empresária, eu invisto nas pessoas que trabalham comigo, porque eu sei que uma pessoa errada no lugar errado vai trazer muito mais prejuízo do que qualquer outra coisa. Porque nós somos feitos de conexão. Não existe venda, não existe empresa, não existe processo sem pessoas. E para eu atravessar essa margem da escassez para a abundância, tem que ter pessoas, tem que ter processos, tem que realmente agir. Com certeza, é isso mesmo, Valéria. É isso mesmo. E tá faltando muito isso, assim, hoje em dia, né? Porque eu converso com muita gente, com muitos empreendedores. Eu trabalho como autônoma, mas eu também preciso dessa conexão com outras pessoas, porque sem isso o meu trabalho não sai do lugar, né? Então eu preciso vender para pessoas, eu preciso, mas antes de tudo isso, eu preciso dessa conexão. E tem muita gente que se isola, né? Ela fica muito assim, não, mas eu não quero que a pessoa saiba. Ou então, vou dar um curso, então não vou ensinar muito para ela, porque vai que ela tome o meu lugar, ou vai que ela vai ensinar também e acabe sendo melhor do que eu. Sei lá, tem essas coisas, né? Não sei se você já passou por isso, mas eu já conheci pessoas assim. E aí a pessoa fica, de repente, ensinando ali de qualquer jeito, e na verdade ela está se prejudicando, ela não está prejudicando o outro, né? Quando a gente age dessa forma e fica pensando dessa forma, a gente se prejudica, né? Sim, eu entendo, compreendo o que você falou, e assim, eu passo por isso na empresa que eu trabalho, que eu também sou CLT, além de ser autônoma, na empresa que eu trabalho, tem alguns clientes que eles não treinam justamente por isso. Como assim? Vou treinar, vai para outra empresa, vai só usar meu dinheiro, vai abrir outra oficina ou outro comércio. E, na verdade, a liderança, uma das chaves da liderança é você formar sucessores. Sim. E para você ter um sucessor, ele precisa ser tão bom quanto você. Sim. É verdade, Valéria. Pode continuar, pode falar. Na empresa, como assim? Eu quase não conversei com você antes da live, mas queria saber um pouco mais sobre o seu ateliê, quais são os seus produtos ou ainda os seus projetos. Sim, então, eu sou artesã desde 2013, né? Já tem 10 anos que eu trabalho por conta, porque assim, na verdade, antes disso também era CLT. Então, eu trabalhei desde 2002 até 2013, eu trabalhei com telemarketing, call center. Então, eu fiquei indo de call center em call center, procurando um que fosse diferente, que fosse mais não era. Então, assim, chegou o momento que eu casei, que eu tive meus filhos, e aí eu falei, não, eu preciso dar um basta nisso aqui, porque virou um ciclo infinito na minha vida, assim. Parecia que era uma maldição, sabe? Eu saía de um, e aí eu queria fazer uma outra coisa, e eu não conseguia sair dessa área, né? Porque aí passava um tempo, então eu estava casada, precisava pagar aluguel, precisava pagar meus estudos também, porque eu sempre estudei e tal, e banquei esses cursos eu mesma, né? E aí eu falava pro meu esposo, falava, não quero mais call center, não quero mais call center, e acabava caindo na mesma área, né? Porque você tem experiência, chega um momento que você, naquela necessidade, você aceita. E aí eu entrava em uma empresa, em outra, e o problema não era a empresa. Eu trabalhei em empresas boas, graças a Deus aprendi muito. Agradeço a cada empresa que eu entrei, porque você aprende muita coisa. Eu trabalhei em várias áreas, saque, trabalhei com retenção, trabalhei, com vendas. O meu primeiro foi de vendas, né? Então eu fiquei muitos anos e aí eu ficava chateada e tal, estudava e não conseguia sair dessa área. Aí chegou um momento que eu dei um basta. Aí eu falei, não, eu vou estudar costura, vou estudar, porque também fazia artesanato desde criança, também vendia nos locais que eu trabalhava. Tinha já os meus clientes, mas continuava ali no CLT. Aí eu falei, não, dessa vez eu não vou voltar mais. Aí eu vou fazer dar certo. E graças a Deus estou aí. Até hoje trabalho com artesanato, comecei com a costura, fazendo algumas coisas que eu já sabia, mas aí depois fui aprimorando, fui fazendo mais cursos, estudando, porque as pessoas acham assim, trabalha com artesanato porque não sabe fazer nada, né? Não estudou. Quando não é, né? Quando tem todo ali, você vai atrás de cursos, você investe para poder oferecer o melhor, né?
Aí eu comecei a trabalhar, comecei a pegar encomendas, trabalhar com os clientes, até que chegou a época da pandemia. Aí nessa época eu já estava fazendo cursos de marketing digital. E tanto eu quanto meu esposo, porque meu esposo é músico, Uau! e aí na época da pandemia, na época da pandemia fechou tudo, e aí ele falou, nossa, eu preciso fazer alguma outra coisa, porque ele ficou parado, parou tudo, né? E aí eu comecei a estudar mais ainda, fiz outros cursos, e aí comecei a oferecer cursos também no marketing digital e comecei a oferecer serviços também. Porque eu comecei a fazer para mim, conheci várias pessoas aqui da minha região que trabalhavam, precisavam de uma ajuda para ter uma rede social, precisavam de uma ajuda para divulgar o trabalho delas, que elas não conseguiam fazer. Tem várias maneiras, né? Nas redes sociais e tudo. Gente que precisava ter uma rede social e não tinha. Às vezes pede para um parente, pede para alguém fazer e ninguém faz. E aí, assim, eu comecei a oferecer meu trabalho também, comecei a trabalhar também como assistente virtual. Então, hoje eu tenho clientes fixos, tenho clientes assim que vêm, que pedem serviços à parte assim, avulsos, né? E eu trabalho também dessa forma. Ajudo assim, pequenos empreendedores, principalmente os que eu atendo, e também ensino as pessoas como elas podem usar os aplicativos, um basicão assim, mas que funciona, que ajuda elas no dia a dia ali. Ai, que legal! Parabéns pela iniciativa, pela superação. E assim, Sim. durante a pandemia, quantas e quantas pessoas se redescobriram de uma forma muito mais próspera, de uma forma muito mais amigável. E o quanto que elas descobriram também que elas estavam desconectadas do mundo. Sim. Muito top. Parabéns. Precisou, né? Assim, foi aquele, né? Trancaram tudo, então a gente teve que ficar isolado. E assim, você precisa ter renda, né? Quem é autônomo, você depende ali do seu cliente. Muita gente parou também, e aí falou, agora eu precisava até comprar alguma coisa, encomendar alguma coisa, mas agora não vou fazer. Então você vai se redescobrindo. Ainda bem que a gente tem a internet, né? Que foi uma coisa que ajudou muito, assim, para a gente poder estudar, para a gente poder conversar com as pessoas e não ficar tão... Mas teve muita gente que eu acho que até hoje, assim, ela tá um pouco prejudicada ainda. Tem gente que não quer mais ter muito contato, assim. Não sei se você percebe isso, mas eu vejo que tem muita gente que ficou um pouco mais isolada, que parece que não quer muita conversa, não. Você falando isso me remeteu a uma história que eu participei num Team Coach. E uma das pessoas, a gente tem ferramentas, tem encontros semanais ou quinzenais. Então, nesses encontros, um dos ganhos que uma pessoa manifestou foi o seguinte: eu fui visitar pessoalmente a minha mãe. Aí a pessoa, né, tava lá, uma das pessoas que estavam junto no Team Coach falou assim, mas a sua mãe mora longe? Não, ela respondeu. Então, vocês estavam brigadas? Vocês também estavam brigadas? Não, também. Ela falou assim, e o que aconteceu então? Que você foi ver sua mãe, que é um ganho, assim, para você? Aí ela pegou e falou assim, gente, deixa eu explicar. Eu fui diagnosticada com síndrome do pânico e fazia 5 anos que eu não saía de casa. Não colocava meu nariz para fora de casa. A minha mãe mora na frente da minha casa e eu conversava com ela só pelo celular. Então, o ganho para ela ter saído de casa foi tremendo. Só que acontece, eu olho para aquela pessoa e falo assim, saiu de casa? Que ganho é esse? E eu julgo o ganho da pessoa com a minha régua de ganho. Então, não é sobre como eu gosto de ser tratado e o que eu quero, é sobre o outro. O que realmente o outro precisa, como conhecer melhor o outro. Quantas e quantas pessoas, empresários, porque eu mando e a pessoa não faz. E aí você dá um comando e a pessoa não faz. Aí você dá outro comando e a pessoa não faz. Ou ainda faz, mas não faz no tempo em que deveria ser feito. O quanto que essa pessoa que trabalha com você sabe do seu propósito, da sua visão, e ainda ela te conhece sobre a sua forma de se comunicar, e você conhece ela como ela se comunica? Verdade. Tem várias coisas que a gente tem que observar, né? Sim. Mas tem pessoas, assim, eu acho que de várias formas, né? Em vários sentidos, essa pandemia prejudicou muito, né? Foi muita coisa complicada que aconteceu. Tem a questão também
das pessoas que partiram, né, que morreram. Então, muita coisa assim aconteceu. Até esses dias eu acabei entrando num perfil de uma menina que estudou comigo e assim, tomei um choque porque eu não sabia que a menina tinha falecido na pandemia. E ela era assim super jovem, entendeu? Ela tinha 39 anos, ela não era casada, tinha feito faculdade e estava levando a vida e ela pegou, né, a gripe e acabou. E aí eu não sabia. E entrei no perfil dela, porque ela, na época, a gente conviveu bastante e tal. E ela era muito alegre, assim, uma pessoa muito do bem mesmo. E aí eu até falei pro meu esposo, falei, nossa, a gente entra assim, né? E de repente você toma aquele choque, porque ela não publicava muito na rede social, no Facebook. Mas aí eu vi as pessoas falando lá, né? Comentando na rede social dela. E aí eu falei, nossa, eu não sabia. Ela morreu em 2021, você vê? Eu fui ver só agora, né? E aí até falei com uma outra moça que estudou com a gente na época. E eu falei, nossa, você sabia que ela tinha falecido e ela também não sabia? Porque a gente acaba perdendo contato, né? Já fazem mais de 15 anos que a gente estudou. Mas é um negócio assim, é uma loucura, né? Essa vida é muito louca. A gente não pode ficar procurando, assim, muito sentido das coisas, porque tem hora que a gente, se a gente for pensar muito, a gente também não entende. Então é uma busca, assim, que eu acho que não faz muito sentido, né? É, e você me falando isso, tudo eu passei por uma perca também, que foi uma perca a mais significativa que eu tive até hoje. E a igreja me trouxe conforto, as pessoas da igreja, as pessoas com dores similares ou até talvez maiores que a minha. E uma das coisas que uma pessoa me disse e me trouxe muito refrigério foi o Salmo 139. Então, assim, se você está passando por um momento de perca, de angústia, de aflição, leia o Salmo 139. Que E legal, é. é incrível como às vezes você lê também um salmo, um provérbio, um versículo e te traz uma revelação. Aí você lê de novo o Sim, mesmo e traz uma outra que complementa aquela. Então, assim, nós somos sim, feitos de camadas. Camadas que nós fomos adquirindo ao longo do tempo. Por quê? Porque as pessoas foram colocando os post-its em nós. Você é lerdo, você fala demais, você é rápido demais, você é grosso, você não sei o quê. E tudo isso são post-its. E tem como arrancar esse post-it e nunca mais deixar ninguém grudar um post-it em você. Isso é inteligência sim. emocional. É verdade. É verdade. Esses dias eu li uma frase também que falava justamente sobre isso, né? Que antes da gente pensar em ter um castelo material, a gente tem que construir um castelo mental, né? Sim. Um castelo não, um império. Antes de pensar em ter um império material, você tem que pensar em construir um império mental, porque sem inteligência emocional, a gente se perde, né? Uhum. Com certeza. A gente se perde, é verdade. Eu quero, assim, agradecer muito por você ter entrado na minha vida. Que eu possa realmente colaborar com a sua vida, porque, assim, para mim, Com certeza. fazer essa análise para performance me trouxe assim ganhos em todas as áreas da minha vida, tanto profissional quanto emocional, como pessoal, principalmente com as minhas filhas. Eu estava até conversando hoje com uma amiga minha o quanto o mundo quer encaixotar tudo. Criou o chat GPT agora, que faz tudo para todo mundo e coloca numa caixa. Isso, Gente, por favor, o que eu vou falar agora sobre caixas é a minha percepção e a minha régua. Se não para servir para você, ok, não serviu, tá tudo certo. Uma outra coisa que eu isso, considero muito caixa fechada é o Kumon. Porque o Kumon, se é uma criança que ela tem um perfil influente alto, dominante alto, você coloca ela no Kumon, você está matando ela. Por quê? Porque ela está aprendendo por repetição de uma forma que não vai engajar ela nem trazer criatividade. E isso, com o passar do tempo, tende, ao invés de motivar ela, nossa, odeio estudar, não aguento mais, tem que ir para de novo. Então, assim, o quanto você conhece quem você mais ama e realmente consegue gerar ganhos na vida dessa pessoa. Seu filho, seu esposo, seu chefe, ou ainda seu integrante que trabalha junto com você. E, assim, é maravilhoso. Se conhecer é maravilhoso. E Ah, eu sou suspeita para falar, porque eu amo conhecer histórias, eu amo ler biografias, então tem tudo a ver com o meu perfil. Não sei se é porque eu sou canceriana, não sei se você acredita em signos, eu não entendo muito de signo. Mas eu acho interessante porque acabam batendo, né, traços da personalidade. E a minha personalidade é muito assim.
Eu sou aquela pessoa que eu saio na rua, até falo pro meu esposo, eu acho engraçado. Toda vez que eu saio, alguém me pede uma informação. Ou alguém puxa assunto comigo e fica conversando comigo. E aí fala, você dá muita atenção. Eu falei, claro, a pessoa está conversando comigo, eu não consigo simplesmente deixar a pessoa falar, deixar. Então, são traços da minha personalidade e coisas que eu penso, coisas que eu analiso, assim, eu tenho 39 anos, né? Agora. Mas desde muito nova, eu sempre tive isso. É engraçado, né? São coisas que a gente traz com a gente que é a nossa, não sei, tem a ver com a nossa missão na Terra, porque eu acredito muito nisso também. Eu acho que a vida não acaba, né? A vida não tem fim, então a nossa missão, a gente está de passagem por aqui, a gente vai continuar em algum outro local que Deus tem para nós, né? Agora eu não sei como exatamente como é, né? Tem muita gente que fala, explica sobre isso, mas a gente não sabe. Eu sou católica, não sei qual a sua religião, mas tem muita coisa assim que tem a ver. Então eu gosto muito de conhecer histórias, de falar com pessoas, e isso tem trazido muitos ganhos para minha vida, assim. Tem me ajudado muito nesse processo de evolução, nesse processo de... que eu acho que é isso que faz a vida da gente enriquecedora, né? Assim, enriquece muito a vida da gente, né? Verdade, 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 verdade. E o quanto que é importante esse um a um, essa convivência. E assim, eu vou ter que, eu gostaria de a gente entrar no encerramento, porque Tá bom. eu tenho muito compromisso. E eu quero agradecer muito pela sua vida, por essa live que você me proporcionou, por você ter me chamado, para a gente estar aqui hoje. E eu gostaria de deixar uma frase do Poder da Ação, do Paulo Vieira, que eu gosto muito. A frase é o seguinte: tem poder quem age. Mais poder ainda quem age certo. E super power poderes quem age certo e com a velocidade certa. E para isso acontecer dessa frase, eu preciso de ter as pessoas certas, eu preciso do conhecimento certo para conseguir essa conexão e realmente ter prosperidade e abundância na vida. E é isso. Muito obrigada mesmo. Eu que te agradeço, tá? Um ótimo final de semana. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada a todos que entraram, tá? E a gente segue se falando, Valéria. É um prazer te conhecer, uma alegria conversar com você, viu? Obrigada, coração. Boa noite. Um beijo, tchau. Tchau.